Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E o vídeo de hoje do canal, né, falar um pouco mais aí da derrota do São Paulo aí para o Palmeiras do Morumbi aí. São Paulo continua aí com grandes dificuldades contra um de seus principais rivais. Então, vambora pro vídeo. Não, Arboleda. Entregou 2 gols, não dá, né? Deu nota 2. Zero. Rapaz, Nunca vi isso, zero. Acho que eu nunca dei zero para um jogador de São Paulo, hein? Zero. Zero. Gabriel Rodrigues dá 0. Guilherme Rodrigues, o Marcelo Augusto dá 5. O Edenilson dá 3. O Kevin Ricardo dá 1. A Joyce Medeiros dá 0. E por aí vai. Aí o Ulisses Saconi dá 2. É isso que aconteceu. O São Paulo fez um bom. Não foi um jogo ruim, né? Perdeu. Mas de volume e tal, poderia ter até feito algum gol. Não que tenha pressionado, assim, mas enfim. 2-0 para o Palmeiras. Mandem as suas mensagens e digam também vocês e também o Arnaldo. Gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto, foi um lixo, Arnaldo? Foi um lixo. Porque jogar essas partidas desse tipo, como você falou, o pressuposto básico é errar a menor quantidade de erros. Esse é o objetivo básico de uma partida como essa. E, de novo, curiosamente, o jogo se pareceu com o São Paulo e Corinthians do Paulistão. O Corinthians quebra o tabu no Morumbi, também com 56 mil pessoas. E o São Paulo oferece ao adversário a possibilidade de sair na frente do marcador. E aí, a partir disso, aliás, era a mesma arbitragem, até Rafael Claus, falaremos sobre ela também. Mas o São Paulo errou muito como conjunto e individualmente, né? O Arboleda talvez tenha feito a pior partida dele em 5 anos de São Paulo. Foi um desastre. Errou em 2 gols, errou em outras situações. Não foi só ele que errou, mas ele foi o principal responsável, sim. Foi a pior partida também do Dorival no comando, da escolha do time titular. Uma das escolhas, as trocas finais que bagunçaram de vez o time. E por pouco o São Paulo aí, depois do 2-0, não tomou 3 ou 4. E o São Paulo continua numa situação de devedor ao seu torcedor, né? Essa situação, o torcedor que ainda apoiou no final e foi de novo. O torcedor do São Paulo que viu o ano passado o São Paulo perder 2 finais, nesse ano ele já viu contra o Corinthians a quebra do tabu com o Rogério e agora contra o Palmeiras 2-0 em casa, com a casa cheia. De novo, São Paulo deve ao seu torcedor. O Palmeiras tem méritos, é um time muito organizado, treinado, ensaiado para tudo. É um time, parece uma peça de teatro, Palmeiras. Inclusive, eu estou vendo o Abel falar agora, ele fala que coloca a máscara. O Abel, ele tem o domínio tal do time que ele sabe exatamente o momento de provocar o adversário, pode ser o jogador adversário, provocar a arbitragem, mandar o jogador dele cair para substituir. O time do Palmeiras é muito bem ensaiadinho, muito bem treinado. Não tem outro time no Brasil desse jeito. Se você erra muito contra um time desse, você vai perder. Não adianta você chutar a bola na trave, dar pressão, criar algumas chances. Se você sai na frente, é uma outra história. Se você sai atrás de um time tão organizado, é muito difícil vencê-lo. São Paulo quase conseguiu empatar, mas depois falhou de novo. E aí o segundo gol matou o jogo. Foi isso. Esse é um bom resumo. Eu vou dizer que foi um lixo, mas eu não gostei. Olha, quem diria, hein? Eu, sendo menos feroz. Não gostei, porque achei que, tirando os 2 gols que o São Paulo entregou, e claro que não se entrega gol em clássico, não se entrega gol nunca, mas em clássico, se você entrega, você perde. Achei que, sim, no segundo tempo tentou, buscou e tal, enfim, não conseguiu. Muito bem. Mandem aí as suas mensagens já pra gente, vamos trocar figurinhas aqui, ó. O Anderson Felipe fala, Arboleda sempre fala em jogo grande, mas vocês, principalmente o Arnaldo, não estão preparados para essa conversa. Não lembro que outro jogo grande ele falou, não lembro. Eles acham, talvez, aquela final contra o Corinthians, que ele toma a bola por cima do gol do Wagner Love, não achei exatamente uma falha. Desse jeito, ele nunca tinha falhado. Esse jeito de entregar 2 gols. O segundo ele entregou, literalmente. A questão é assim, de fato, um jogador tão importante, o zagueiro mais experiente, falhar dessa forma, enterra o time inteiro. Alguma parte do estádio tentou vaiá-lo,
ele havia falhado, eu estou vendo outro lado, ele havia falhado outras 2 vezes no jogo, Sim. fora os gols. Então ele estava muito desligado, parecia fora de órbita e comprometeu o time, sim, embora não tivesse jogado mal sozinho, né? Ótima definição. Mas a gente vai dar as notas depois, mas ele foi o principal responsável, ele errou demais. Tem uma coisa que agora, eu estava até conversando aqui com o Marcos, irmão do Léo, na subida, que é a seguinte, o São Paulo tinha 2 jogos mais difíceis do Brasileiro para pelo menos empatar os 2, perdeu os 2. Sim, né? exatamente. Teve bons momentos contra o Grêmio, teve alguns bons momentos com o Palmeiras, mas perdeu os 2. O que significa? Significa que você estaciona no Brasileiro e passa a ter nesse campeonato talvez uma outra perspectiva. Aconteceu muito parecido no ano passado. Depois de perder um jogo para o Palmeiras, também no Morumbi, o São Paulo deu uma guinada lá para as Copas. Veremos como será o comportamento do time. O Dorival vai falar, tem esses 10 dias que eu não vejo tão assim com bons olhos, a não ser para recuperar alguns jogadores. O time ir para uma parada com 2 derrotas no lombo é péssimo, né, no Brasileiro. Péssimo. Então, isso é péssimo. Teve o jogo do Tolima para dar uma compensada e encaminhar na Sul-Americana, mas parar desse jeito no Brasileiro é péssimo. Se o São Paulo tivesse pelo menos empatado esse jogo diante de 56 mil pessoas, seria uma outra história, mas não, perdeu. E parar assim, aí vai começar, você vai ver. Vem o Marinho, vai jogar estreia, o Pato, vai não sei o que lá. Então, é hora do Dorival, literalmente, mostrar trabalho. Até agora é jogo atrás de jogo. E muita gente estava, papinho de seleção, etc., né? Concentração na frente tripla. A questão do Brasileiro já ficou uma situação já para você não... Quebrou a invencibilidade do São Paulo em casa, quebrou 100% de aproveitamento, então você estaciona na tabela, fica ali naquele meio, mais para o meio de baixo, que pensando ali no G4, por exemplo. São Paulo está em 8. O exemplo que o Pascoal deu realmente foi de fato o que aconteceu, né? Um time jogou e o outro ganhou, né? O time do Palmeiras no primeiro tempo, até acho que uns 60 minutos, 65 minutos no segundo tempo, um time que se defendeu muito, né? Tentou explorar mais o contra-ataque, conseguiu o gol através de um erro do Arboleda e no segundo tempo o Abel conseguiu armar, né, a sua equipe ali, o Zé Rafael fazendo uma partidaça realmente, jogando demais, aí logo no comecinho, né, uma confusão logo ali. Com 2 minutos tem esse pênalti ali marcado, né? O pênalti do Mike, aí depois o VAR, o Klaus revisa no VAR e vê que a bola toca na cabeça. Toca na cabeça primeiro, né? Depois vai na mão do Mike. Mas aí nós estamos vendo, a equipe do Palmeiras teve uma certa dificuldade no comecinho de encontrar a marcação, né? O time do São Paulo segurava 3 zagueiros, o Rafinha ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito, então tinham 2 jogadores do meio campo, o Gabriel junto com o Pablo Maia. O Gabriel Menino e o Zé Rafael não sabiam se eles saíam para fazer essa marcação lá no alto, ou esperavam um pouquinho. Foi o período em que o São Paulo conseguiu ter um certo controle, né, maior no meio campo. Depois o Palmeiras adiantou um pouco a marcação, fez o gol, aí... E teve um bate-boca ali, ó, do Abel Ferreira com o Caleri. Momentos de fúria. E a gente vai falar sobre isso também. Depois, no final do jogo, o Abel acho que foi lá, me parece, não sei se foi pedir desculpa ou se foi conversar com o Caleri. Porque o Caleri não fez nada, né? A gente vai falar sobre isso. Ele falou sobre um lance anterior, né? Que é uma possível cotovelada do Caleri no Luan. Que particularmente assim, eu não vi no lance, eu não vi. Mas o jogo foi bem disputado. O São Paulo, com algumas dificuldades para fazer as jogadas, especialmente no primeiro tempo, ali no último terço do campo, né? Finalzinho ali das jogadas, mas no segundo tempo muitas substituições, o Palmeiras conseguiu no finalzinho ali encontrar os espaços necessários para fazer 2 ou 3 contra-ataques e o Arboleda errando, né, deu a possibilidade do Palmeiras ampliar, fazer 2-0 e sair com a vitória. Mas São Paulo, eu até brinquei com o Bubu antes, né, o São Paulo é um time que tem vários atacantes, mas que nenhum dos atacantes driblam. Ninguém. O Luciano toca pro lado, o Caleri toca pro lado. O único que dribla era o Caio Paulista que estava lá atrás. E aí fica difícil, porque se jogar contra uma equipe contra o Palmeiras, você precisa de alguém que salte as linhas através do drible, arriscar uma jogada, né? E o time do Palmeiras soube se defender e o São Paulo não conseguiu ser essa marcação. A gente tá vendo aí, né, Zinho, no segundo tempo, principalmente, a pressão do São Paulo é enorme. Tem essa bola ainda na trave ali, a cabeçada, mas o Palmeiras tentando encaixar um contra-ataque. E aí, quando conseguiu no vacilo do Arboleda, fez 2-0. O São Paulo, a dupla de volantes não foi bem. No próprio gol do menino, o Gabriel Neves ali passa lotado, né? Dá um carrinho lá, ele tá chegando agora na Vila Sônia. O Gabriel Neves, né? Que acabou sendo substituído, foi um dos jogadores trocados pelo Dorival. E o Pablo Maia acaba sendo expulso, né? No final do jogo, o São Paulo... Em 2 minutos, 2 cartões. O São Paulo se lançando deslocadamente ao ataque, aí já tava meio que perdido. O jogo tava perdido, né? Mas também não foi uma partida das melhores do Pablo Maia, que é um jogador que vem uma crescente no São Paulo.
E aí, é uma questão para discutir pro Dorival, vamos ver o que ele vai falar. Para mim, o Dorival escalou mal. É o tipo de jogo que alguém vai falar assim, o Dorival mexeu bem. São Paulo foi melhor no segundo tempo, porque ele colocou o Rodrigo Nestor, o Juan. Sim. Não dá pro Alisson ser titular do São Paulo. Essa é a segunda derrota seguida do São Paulo no Brasileiro, perdeu do Grêmio, que ele foi espelhar o time do Renato Gaúcho, começou com o Alisson e tal. Os três zagueiros, né? Muito do que o Zé falou, da lentidão do troca de passe, passa pelo Alisson. O Alisson não dribla. O que o Alisson faz bem? Sinceramente, eu não sei. Então, não quero aqui defenestrar o jogador, mas ele não... Em tese, para um jogo desse tamanho, com um adversário desse porte, eu acho que ele começou mal. Aí o Rodrigo Nestor tem qualidade, pode meter uma bola, é um cara mais agudo. Tá, né? De longa distância também. Também. O Mas ele tá Juan vindo é de garoto, lesão, né? pode fazer uma fumaça. Tá vindo de lesão, Rodrigo. Então, mas ele já entrou na partida do Tolima, ele entrou no jogo. poucos minutos. Então põe outra coisa. Marcos Paulo, o Alisson não dá, entendeu? Essa é a minha crítica que eu faço. Entendi. A escalação do Alisson não se justifica. Quando saiu a escalação, muitos São Paulinos reclamaram. Eu tava acompanhando Então, assim. a produção do Alisson é muito pequena. Então, é um tipo de jogador que talvez algum técnico fala, não, mas taticamente ele ajuda, ele compõe, ele fecha o lado direito e tal. A contribuição dele pro time é mínima, Mas entendeu? os gols que o São Paulo sofreu não, Os gols foram muito mais na conta do Arboleda. Ele é que recua a bola pro Alisson. Ele recua a bola O primeiro pro gol ele Arboleda recua ali, né? pro Alisson. Então, mas o Alisson assim, recua pro Arboleda. o primeiro tempo o São Paulo foi, em tese, assim, ganhou, se fosse uma luta por pontos, né? Não conseguiu dar um nocaute, aliás, tomou um gol. Mas faltava aquela infiltração, aquela penetração, uma jogada mais clara, mais aguda. No segundo tempo, isso mudou. Sim. E eu acho que esse jogo, que é um laboratório para o que vai acontecer na Copa do Brasil, o Dorival tem que olhar para o segundo tempo. Olha, no segundo tempo dá para a gente incomodar o Palmeiras. Né? O primeiro tempo, São Paulo vai jogar 200 anos contra o Palmeiras e dificilmente vai fazer um gol. Aliás, são os primeiros gols que o São Paulo sofreu no Morumbi com a dupla Beraldo e Arboleda. Culpa do Arboleda. Aconteceu, então, lá... pessoal, não deu, né? 2-0 com dois falhas individuais grosseiras do Arboleda. Tudo bem, pode ter crédito para um, pode não ter crédito para outro. Fala que, né, nos jogos decisivos ele falha. Mas ontem entregou a paçoca, né? Literalmente, com 10 minutos de jogo, um passe horroroso do Alisson, mas ainda assim o Arboleda teve chance de meter o bicão, cara. Mete o bicão na bola. E aí dá uma assistência pro Gabriel Menina, que corta o Gabi Neves e faz 1-0. Belo gol, por acaso. Aí muda a partida, né? Até então o Palmeiras não tinha nem colocado o pé no ataque ou no setor defensivo do São Paulo, né? Não tinha tido um ataque o Palmeiras, né? E o jogo terminou assim com mais de 20 finalizações do São Paulo contra apenas 6 do Palmeiras. Então, não foi um massacre, mas o São Paulo, entre aspas, amassou o Palmeiras, digamos assim. Mas o Palmeiras é um time já formado com o mesmo técnico há 3 anos. Eu não senti em nenhum momento que os caras ficaram desconfortáveis, apesar da pressão. E assim, todas as chances de São Paulo, assim, com muito esforço dos jogadores. Os jogadores do Palmeiras sempre chegando juntos. Então, assim, teve aquela bola clara de gol. Mas ainda assim, teve bola na trave. Teve uma boa jogada ali pelo meio no toque de calcanhar do Luciano, que o Caleri chega cara a cara com o goleiro e chuta meio desequilibrado, que o Everton pega. Então, assim, o São Paulo criou. Com dificuldades, mas criou. Não dá pra entender até hoje o Alisson, né? Tanto é que quando ele sai, entra o Juan e o Nestor, o São Paulo melhora. Mas é uma ducha de água fria, porque é um Morumbi maravilhoso, lindo, a torcida apoiando do início ao fim, lotado e putz, cara. E não tem como você fazer uma avaliação sem falar do Arboleda, né? Porque, assim, são duas falhas individuais, como eu digo e repito, foram grosseiras, assim, entendeu? Sabe? E aí você não pode, com um adversário como o Palmeiras, você perder 2 bolas assim, porque ele é o último homem, cara. E outra, ele deu 2 assistências, literalmente foi isso. E, assim, desde o início é muito... qual seria o termo? Você não sentia confiança nele, ele deixa uma bola pro Rafael na fogueira, e durante o jogo ele perde algumas bolas assim, e que assim, não é uma marcação-pressão do Palmeiras, assim, simplesmente aí que se desliga da tomada. E agora sim, a gente vai ter 2 decisões aí pela frente contra o Palmeiras, e assim, ó, o Arboleda vai tá no foco, né, quer queira, quer não. E outra, não tem a qualidade que o Beraldo tem pra sair com a bola. Então dá um bicão, cara, não é demérito nenhum, dá uma bica pra frente. Entendeu?
E aí você sai com 10 minutos já perdendo de 1-0 no Morumbi contra a equipe que é campeã brasileira. Cara, isso é exatamente o que acontece, o que eles fazem. Entendeu? E outra, não foi uma partida boa do Palmeiras, muito pelo contrário, foi uma partida abaixo. Ainda assim eles venceram. Simples assim. Entendeu? Sem sofrerem muito. Então assim, o Dorival vai ter 8 dias para trabalhar, tem que trabalhar forte. Vai ter a semana de parada aí do brasileiro, que tem toda a seleção brasileira. Porque, cara, quartas de final aí, Copa do Brasil, por esse jogo, tem que melhorar e tem que melhorar muito. Mas principalmente, não pode errar. Não pode errar num jogo desse. E ainda mais da maneira, sabe, do jeito que foi, sabe? Como tirar doce de criança. Foi realmente decepcionante. É até difícil avaliar, porque foram 2 erros tão grosseiros que você não consegue esquecer dos erros, né? O Rafael foi espectador do jogo quase praticamente e só foi pegar as 2 bolas no fundo do gol. Tudo bem, no final teve mais algumas chances, porque o São Paulo foi para um Deus nos acuda, né? Mas mesmo assim, perdemos a invencibilidade. Claro que ninguém disse que seria fácil, mas sabe, jogou como nunca, perdeu como sempre. Me lembrou muito o jogo do Flamengo também, que o São Paulo tem posse, tem chute e tudo mais, mas a outra equipe vai lá com poucos lances, é letal. O Palmeiras foi letal. O que a gente pede para que o São Paulo seja letal, o Palmeiras foi. Entendeu? E é o que eu digo no canal e continuo dizendo, eu prefiro o resultado. Eu prefiro ganhar e não jogar. Simples assim. Então é isso, é decepcionante. Gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês. Teremos aí uma semana aí de cabeça quente, né? Pra que o Dorival conserte aí. E também repense algumas opções, principalmente o Alisson, né? O Alisson não dá pra entender até hoje qual é a função, por que ele é o escolhido e tudo mais. E torcer para que o São Paulo evolua, porque depois vai ter o confronto contra o Atlético Paranaense em casa. E assim, já são 2 jogos no Brasileiro sem vitória, com 2 derrotas consecutivas. E você não pode parar de pontuar, né? Até porque, lembrando, o primeiro objetivo são os 45 pontos. Aí a partir daí você pode pensar em algo mais. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, eu sei que é difícil, mas deixa aquele likezão, tá ok? Saudações cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.